Na manhã gelada de 15 de março de 2023, um casal de turistas alemães que caminhava pela trilha abandonada da Serra dos Ventos, no interior de Minas Gerais, fez uma descoberta que mudaria para sempre a pequena cidade de Pedra Alta. Entre os arbustos densos e a vegetação que havia crescido selvagem durante o inverno rigoroso, os restos mortais de um homem jaziam parcialmente enterrados sob folhas secas e galhos caídos. O que os turistas não sabiam era que acabavam de encontrar Dr. Marcos Henrique Vasconcelos, o advogado criminalista mais controverso e temido da região, desaparecido há exatos 378 dias. A notícia se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. Pedra Alta, com seus 42 mil habitantes, não estava acostumada com esse tipo de comoção. Era uma daquelas cidades do interior onde todo mundo conhece todo mundo, onde os segredos circulam nos cafés da Praça Central e onde a chegada de um forasteiro é notada antes mesmo dele descer do ônibus. Dr. Marcos não era exatamente um forasteiro, havia nascido ali mesmo, na Rua das Flores, numa casa simples de classe média baixa, mas sua transformação ao longo dos anos o havia tornado algo próximo de uma lenda urbana local. Quando a Polícia Civil chegou ao local, liderada pelo delegado Roberto Mendes, um homem de 56 anos que conhecia cada pedra daquela região, o cenário era perturbador. O corpo estava em avançado estado de decomposição, mas ainda assim era possível identificar alguns detalhes que imediatamente chamaram a atenção dos investigadores. Dr. Marcos vestia um terno italiano de cor azul marinho, o mesmo tipo de roupa cara que costumava usar em seus júris mais importantes. No pulso esquerdo, ainda brilhava um relógio Rolex Submariner, avaliado em mais de R$60 mil. Seus sapatos de couro legítimo, embora danificados pelo tempo e pela exposição aos elementos, ainda mantinham a qualidade inconfundível de uma marca europeia de luxo. A primeira pergunta que veio à mente de todos os presentes era óbvia: se fosse um assalto ou roubo, por que o criminoso deixaria para trás objetos de tanto valor? O delegado Mendes, que havia trabalhado por mais de 2 décadas em casos de homicídio na capital antes de se transferir para o interior em busca de uma vida mais tranquila, sabia que estava diante de algo muito mais complexo do que um crime comum. Dr. Marcos Henrique Vasconcelos havia desaparecido na noite de 2 de março de 2022, uma quinta-feira chuvosa que ficaria marcada para sempre na memória de sua secretária, Dona Carmen, uma senhora de 62 anos que trabalhava com ele há mais de 15 anos. Naquela noite, por volta das 10h30, Carmen estava organizando os últimos documentos do dia quando o Dr. Marcos saiu de seu escritório com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Era uma mistura de determinação e medo, como se ele soubesse que estava prestes a enfrentar algo perigoso, mas não tinha escolha a não ser seguir em frente. Carmen, pode ir para casa, ele havia dito naquela noite, colocando a mão no ombro dela de uma forma quase paternal. Amanhã conversamos sobre aqueles contratos pendentes. Foram as últimas palavras que alguém ouviu Dr. Marcos pronunciar. Sua BMW preta foi encontrada 3 dias depois no estacionamento de um shopping center na cidade vizinha de São João del Rei, com as chaves ainda na ignição e nenhum sinal de violência ou arrombamento. Para entender a complexidade do desaparecimento e posterior morte de Dr. Marcos, é necessário mergulhar em sua trajetória profissional e pessoal, uma história que se confunde com a própria evolução do crime organizado na região sudeste do país nas últimas 2 décadas. Nascido em 1975, filho de um operário da construção civil e de uma costureira, Marcos sempre demonstrou uma inteligência acima da média e uma ambição que parecia desproporcional ao seu ambiente de origem. Ainda adolescente, conseguiu uma bolsa de estudos integral numa escola particular de renome da cidade, onde se destacou não apenas pelas notas exemplares, mas também por uma capacidade quase sobrenatural de argumentação e persuasão. Seus professores lembram de um jovem carismático, que conseguia convencer qualquer pessoa de praticamente qualquer coisa, uma habilidade que mais tarde se tornaria sua marca registrada nos tribunais. Aos 18 anos, Marcos conseguiu ingressar na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, uma das mais concorridas do país. Durante os 5 anos de graduação, desenvolveu um interesse particular pelo direito penal, fascinado pela complexidade psicológica dos criminosos e pela intrincada dança legal entre acusação e defesa. Seus colegas de turma lembram que ele costumava dizer que todo mundo merece uma defesa, não importa o que tenha feito, uma filosofia que mais tarde o levaria a defender alguns dos criminosos mais perigosos e odiados da região. Depois de formado, em 1998, Dr. Marcos retornou a Pedra Alta e abriu um pequeno escritório na rua principal da cidade. Nos primeiros anos, sua clientela era composta principalmente por pequenos infratores, brigas de bar, casos de pensão alimentícia, algumas contravenções menores. Mas sua reputação de advogado competente e implacável começou a crescer rapidamente.
Ele tinha uma taxa de sucesso impressionante em casos que outros advogados consideravam impossíveis de ganhar. Foi em 2003 que Dr. Marcos começou a chamar a atenção de uma clientela muito diferente. Naquele ano, ele conseguiu a absolvição de João Carlos Mão Branca Silva, um conhecido traficante da região que havia sido preso com mais de 50 quilos de cocaína. O caso parecia perdido, havia flagrante, testemunhas, provas materiais, mas Dr. Marcos conseguiu encontrar uma falha técnica no procedimento policial que invalidou toda a investigação. João Carlos saiu do tribunal um homem livre, e a partir desse momento, a fama de Dr. Marcos no submundo do crime se espalhou como um vírus. A transformação foi gradual, mas perceptível. O jovem advogado que dirigia um Gol branco usado começou a aparecer em audiências dirigindo carros importados. Suas roupas, antes simples ternos de loja de departamento, foram substituídas por peças sob medida de alfaiates renomados. Sua pequena sala comercial deu lugar a um escritório sofisticado numa das áreas mais nobres da cidade, com móveis importados, obras de arte originais e uma equipe de funcionários que crescia a cada ano. Os moradores de Pedra Alta observavam essa transformação com uma mistura de admiração e desconfiança. Por um lado, Dr. Marcos era um exemplo de sucesso, alguém que havia vencido na vida partindo do nada. Por outro lado, todos sabiam que seus clientes eram cada vez mais perigosos, e sua riqueza crescente levantava questões incômodas sobre a origem de tanta prosperidade. Durante os anos 2000 e 2010, Dr. Marcos se tornou advogado de escolha para membros de organizações criminosas de toda a região. Sua lista de clientes lia-se como um catálogo dos criminosos mais procurados de Minas Gerais, traficantes internacionais, chefes de facções, assassinos de aluguel, sequestradores profissionais. E quase sempre, de alguma forma inexplicável, Dr. Marcos conseguia livrá-los da prisão ou reduzir drasticamente suas penas. Sua estratégia era multifacetada e brutal em sua eficiência. Dr. Marcos não apenas conhecia cada vírgula da lei penal brasileira, como também tinha uma rede de contatos que se estendia desde delegados locais até juízes de tribunais superiores. Ele sabia exatamente quando pressionar, quando negociar e quando recuar. Mais importante ainda, ele nunca fazia perguntas desnecessárias aos seus clientes. Sua função era defender, não julgar, e essa postura profissional lhe rendeu uma lealdade quase religiosa do mundo do crime. Mas foi a partir de 2018 que a situação de Dr. Marcos começou a se complicar seriamente. Naquele ano, uma operação conjunta da Polícia Federal e do Ministério Público chamada Operação Teia Negra começou a investigar uma suposta rede de corrupção que envolvia advogados, juízes, promotores e policiais no esquema de favorecimento de organizações criminosas. O nome de Dr. Marcos apareceu diversas vezes nas escutas telefônicas e nos relatórios de inteligência. A investigação revelou um sistema sofisticado onde informações privilegiadas eram vendidas, testemunhas eram intimidadas ou compradas, e decisões judiciais eram influenciadas através de uma complexa rede de favores e propinas. Dr. Marcos, segundo os investigadores, não era apenas um advogado que defendia criminosos, ele havia se tornado uma peça central na engrenagem que permitia ao crime organizado operar com relativa impunidade na região. As evidências, no entanto, eram majoritariamente circunstanciais. Dr. Marcos era inteligente demais para deixar rastros óbvios, e sua experiência de mais de 2 décadas lidando com investigações policiais lhe havia ensinado exatamente como se proteger legalmente. Quando foi chamado para depor como testemunha na Operação Teia Negra, ele compareceu acompanhado de 3 advogados renomados de Belo Horizonte e não disse uma única palavra comprometedora durante as 6 horas de interrogatório. Mas a pressão estava aumentando. Jornais locais começaram a publicar matérias sobre suas ligações com o crime organizado. A Ordem dos Advogados do Brasil abriu um processo disciplinar para investigar possíveis violações éticas. Mais preocupante ainda, alguns de seus antigos clientes começaram a colaborar com a justiça, oferecendo informações em troca de benefícios em suas próprias penas. Foi nesse contexto de pressão crescente que Dr. Marcos começou a demonstrar sinais de paranoia e estresse. Funcionários de seu escritório relataram que ele havia instalado câmeras de segurança em todos os cômodos, contratado seguranças pessoais e mudado suas rotinas diárias de forma radical. Ele parecia convencido de que alguém estava planejando algo contra ele, mas nunca especificou exatamente quem ou o que. 3 semanas antes de seu desaparecimento, Dr. Marcos fez algo que surpreendeu a todos, cancelou todos os seus casos pendentes e anunciou que estava tirando umas férias indefinidas. Para quem o conhecia, isso era completamente fora de caráter. Dr. Marcos era um workaholic compulsivo que não tirava férias há mais de 10 anos.
Sua decisão súbita de parar de trabalhar foi interpretada por muitos como um sinal de que ele sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. Na manhã de seu desaparecimento, 2 de março de 2022, Dr. Marcos chegou ao escritório por volta das 8 horas, como sempre fazia. Carmen, sua secretária, notou que ele parecia particularmente nervoso. Durante o dia, ele recebeu várias ligações que o deixaram visivelmente perturbado. Por volta das 3 da tarde, ele cancelou todos os compromissos e se trancou em sua sala, de onde não saiu até o final do expediente. Às 8h30 da noite, Dr. Marcos recebeu uma ligação que durou apenas alguns segundos. Carmen, que ainda estava no escritório terminando alguns relatórios, ouviu apenas uma palavra da conversa: entendi. Depois disso, ele saiu da sala, pegou seu casaco e sua pasta, e se dirigiu para a porta. Carmen, pode ir para casa, disse ele. Amanhã conversamos sobre aqueles contratos pendentes. Foram as últimas palavras que alguém ouviu pronunciar vivo. A investigação do desaparecimento de Dr. Marcos foi imediatamente assumida pela Polícia Federal, dada sua conexão com a Operação Teia Negra. O delegado federal Marcos Aurélio Santos, um investigador experiente com mais de 15 anos de carreira, liderou uma força-tarefa composta por agentes especializados em crimes organizados e desaparecimentos. As primeiras semanas da investigação se concentraram em rastrear os movimentos de Dr. Marcos na noite de seu desaparecimento. Câmeras de segurança mostraram que ele saiu do escritório às 22h47 e entrou em sua BMW preta. O carro foi visto pela última vez às 23h15 numa estrada vicinal que levava à zona rural da cidade, mas depois disso, simplesmente desapareceu. A descoberta do carro 3 dias depois no shopping center de São João del Rei foi o primeiro grande mistério da investigação. A distância entre Pedra Alta e São João del Rei é de aproximadamente 80 quilômetros, e não havia nenhuma razão aparente para Dr. Marcos estar naquela cidade naquela noite. Mais estranho ainda, as câmeras do shopping não mostraram ninguém saindo do carro, era como se Dr. Marcos tivesse simplesmente desaparecido no ar. A análise forense do veículo revelou alguns detalhes intrigantes. Não havia sinais de luta ou violência dentro do carro. As impressões digitais encontradas pertenciam apenas ao Dr. Marcos e à empresa de limpeza automotiva que ele usava regularmente. No porta-luvas, os investigadores encontraram um envelope lacrado contendo R$ 20.000 em dinheiro e um bilhete manuscrito com apenas 4 palavras: se algo me acontecer. O bilhete estava incompleto, como se Dr. Marcos tivesse sido interrompido no meio da escrita. A análise grafotécnica confirmou que a caligrafia era dele, mas o papel e a tinta eram comuns, impossíveis de rastrear. O dinheiro no envelope levantou ainda mais questões: por que Dr. Marcos estaria carregando uma quantia tão grande em espécie? Era dinheiro para pagar alguém ou para ser entregue como resgate? Paralelamente à investigação oficial, começaram a circular rumores e teorias conspiratórias sobre o desaparecimento. Alguns acreditavam que Dr. Marcos havia sido sequestrado por criminosos que ele havia traído ou deixado de defender adequadamente. Outros suspeitavam que ele havia fugido voluntariamente, levando consigo informações comprometedoras sobre seus clientes e contatos no sistema judicial. Uma terceira teoria, talvez a mais sinistra, sugeria que Dr. Marcos havia sido eliminado por ordem de seus próprios clientes, que temiam que ele pudesse colaborar com as autoridades em troca de imunidade na Operação Teia Negra. No mundo do crime organizado, a paranoia é uma constante, e a possibilidade de que um advogado com tanto conhecimento sobre operações ilegais pudesse revirar era um risco que muitos chefões não estariam dispostos a correr. Durante os meses que se seguiram ao desaparecimento, a investigação seguiu várias pistas diferentes. A Polícia Federal interceptou comunicações de conhecidos criminosos da região, na esperança de encontrar alguma referência ao paradeiro de Dr. Marcos. Foram investigados seus registros bancários, histórico de ligações telefônicas, movimentações financeiras e até mesmo seus perfis em redes sociais em busca de qualquer pista que pudesse indicar onde ele estava ou o que havia acontecido com ele. Uma descoberta particularmente intrigante foi feita quando os investigadores analisaram os registros financeiros do Dr. Marcos nos 6 meses anteriores ao seu desaparecimento. Eles descobriram uma série de transferências bancárias para contas em paraísos fiscais no valor total de mais de R$ 2 milhões. O dinheiro havia sido enviado para bancos nas Ilhas Cayman, Suíça e Panamá, todos países conhecidos pelo sigilo bancário rigoroso. Essa descoberta alimentou a teoria de que Dr. Marcos havia planejado seu próprio desaparecimento, transferindo sua fortuna para contas offshore antes de fugir do país.
No entanto, análises posteriores revelaram que as transferências haviam sido feitas por procuração por um escritório de contabilidade em São Paulo, e não diretamente pelo Dr. Marcos. Mais estranho ainda, o escritório de contabilidade negou qualquer conhecimento das transferências e alegou que sua assinatura digital havia sido falsificada. 6 meses após o desaparecimento, em setembro de 2022, a investigação recebeu uma nova pista quando João Carlos Simão Branca Silva, o traficante que Dr. Marcos havia defendido com sucesso em 2003, foi preso novamente numa operação contra o tráfico internacional de drogas. Durante o interrogatório, João Carlos fez uma declaração que mudou completamente o rumo da investigação. Segundo João Carlos, Dr. Marcos havia procurado ele algumas semanas antes do desaparecimento, pedindo ajuda para resolver um problema. O advogado parecia desesperado e falava sobre pessoas perigosas que estavam planejando prejudicá-lo. João Carlos alegou ter oferecido proteção, mas Dr. Marcos recusou, dizendo que já era tarde demais e que havia cometido um erro terrível que não tinha volta. A declaração de João Carlos levou os investigadores a uma nova linha de investigação. Se Dr. Marcos havia de fato cometido algum erro terrível, o que seria? E quem seriam essas pessoas perigosas que ele temia? A resposta a essas perguntas só começou a surgir quando a investigação se aprofundou nos últimos casos que Dr. Marcos havia trabalhado antes de anunciar suas férias indefinidas. Um caso em particular chamou a atenção dos investigadores, a defesa de Ricardo Caveirão Mendonça, um conhecido assassino de aluguel que havia sido preso em janeiro de 2022 suspeito de executar um empresário em Belo Horizonte. Dr. Marcos havia aceitado defender Ricardo, mas de forma surpreendente, havia abandonado o caso apenas 2 semanas antes de seu desaparecimento, sem dar nenhuma explicação satisfatória. Quando interrogado, Ricardo inicialmente se recusou a falar sobre Dr. Marcos. Mas após várias sessões de interrogatório, ele finalmente revelou uma informação chocante: Dr. Marcos havia tentado chantagear um dos chefões mais poderosos do crime organizado da região, ameaçando revelar informações comprometedoras sobre suas operações caso não recebesse uma quantia substancial de dinheiro. Segundo Ricardo, o chefão em questão era Benedito Ebené da Pedreira Oliveira, um homem de 62 anos que controlava o tráfico de drogas em pelo menos 5 cidades da região. Bené havia se tornado cliente de Dr. Marcos em 2015, quando foi preso numa operação que desmantelou uma refinaria de cocaína. Dr. Marcos conseguiu sua absolvição através de uma manobra legal brilhante, e desde então, Bené o considerava não apenas seu advogado, mas também um confidente próximo. A ideia de que Dr. Marcos teria tentado chantagear um de seus clientes mais poderosos era chocante, mas começava a fazer sentido quando vista no contexto da crescente pressão da Operação Teia Negra. Talvez Dr. Marcos tenha percebido que sua prisão era inevitável e tenha tentado garantir recursos suficientes para desaparecer ou para pagar por uma defesa ainda mais sofisticada. A investigação sobre Benedito Ebené da Pedreira Oliveira revelou um perfil típico de chefão do crime organizado brasileiro. Nascido numa favela de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, Bené havia construído um império criminal ao longo de 3 décadas através de uma combinação de violência extrema e inteligência empresarial. Ele controlava não apenas o tráfico de drogas, mas também esquemas de lavagem de dinheiro, contrabando de armas e até mesmo alguns negócios legítimos que usava para disfarçar suas operações ilegais. Bené era conhecido por sua paranoia e por sua política de tolerância zero para traições. Vários criminosos que haviam tentado enganá-lo ou traí-lo ao longo dos anos simplesmente desapareceram, e seus corpos nunca foram encontrados. A possibilidade de que Dr. Marcos tenha cometido o erro fatal de subestimar a perigosidade de Bené começou a ganhar força entre os investigadores. No entanto, quando a Polícia Federal finalmente conseguiu localizar e prender Benedito Oliveira, em novembro de 2022, suas declarações trouxeram uma reviravolta inesperada na investigação. Durante o interrogatório, Bené admitiu que Dr. Marcos havia de fato tentado chantagear ele, mas negou qualquer envolvimento em seu desaparecimento. Segundo Bené, Dr. Marcos havia procurado ele no final de fevereiro de 2022, dizendo que estava sendo pressionado pela Polícia Federal e que precisava de R$ 2 milhões para resolver seus problemas. Em troca, ele oferecia não apenas manter segredo sobre as operações de Bené, mas também entregar informações sobre outros criminosos que poderiam interessar as autoridades como moeda de troca. A proposta havia enfurecido Bené, que considerou a atitude de Dr. Marcos uma traição imperdoável. No entanto, em vez de eliminá-lo imediatamente, Bené decidiu dar-lhe uma semana para repensar sua posição. Segundo sua versão, Dr. Marcos nunca mais entrou em contato, e alguns dias depois, Bené soube através de terceiros que o advogado havia desaparecido.
Eu estava planejando resolver o problema dele de uma forma definitiva, admitiu Bené durante o interrogatório, mas alguém se antecipou a mim. E não sei quem foi. Esta declaração abriu uma nova e perturbadora possibilidade. Se não havia sido Bené quem eliminou Dr. Marcos, quem teria sido? E por quê? A resposta a essas perguntas só começou a emergir quando os investigadores decidiram expandir sua investigação para além do mundo do crime organizado tradicional. Foi então que descobriram a existência de um cliente muito particular que Dr. Marcos havia começado a atender cerca de um ano antes de seu desaparecimento, uma empresa chamada Construtora Pedra Branca Limitada, sediada em São Paulo. À primeira vista, parecia um cliente completamente legítimo, uma empresa de construção civil especializada em grandes obras de infraestrutura. No entanto, uma investigação mais aprofundada revelou que a Construtora Pedra Branca era uma fachada para operações muito mais sinistras. A empresa, descobriram os investigadores, estava envolvida em um esquema complexo de lavagem de dinheiro que conectava o crime organizado brasileiro a cartéis internacionais de drogas. Através de contratos superfaturados para obras de infraestrutura fictícias, a Construtora Pedra Branca limpava milhões de reais em dinheiro sujo, transformando-os em ativos aparentemente legítimos. Dr. Marcos havia sido contratado inicialmente para resolver algumas questões legais menores envolvendo contratos da empresa. Mas gradualmente, ele foi sendo introduzido a aspectos mais profundos e perigosos da operação. Documentos encontrados em seu escritório revelaram que ele estava ciente do verdadeiro propósito da Construtora Pedra Branca e havia ajudado a estruturar alguns dos esquemas de lavagem mais sofisticados. O problema surgiu quando a Operação Teia Negra começou a investigar a Construtora Pedra Branca como parte de uma investigação maior sobre lavagem de dinheiro internacional. Dr. Marcos, percebendo que estava sendo investigado, aparentemente decidiu que sua melhor opção seria colaborar com as autoridades em troca de imunidade. Esta teoria era apoiada por evidências encontradas no computador pessoal de Dr. Marcos, que havia sido apreendido durante uma busca e apreensão em seu escritório. Análises forenses revelaram que ele havia criado uma pasta criptografada contendo documentos detalhados sobre as operações da Construtora Pedra Branca, incluindo nomes de pessoas envolvidas, movimentações financeiras e até mesmo registros de conversas gravadas secretamente. A pasta havia sido criada apenas 3 semanas antes do desaparecimento de Dr. Marcos, sugerindo que ele estava de fato compilando evidências para entregar às autoridades. No entanto, a pasta nunca foi aberta novamente após sua criação, indicando que Dr. Marcos nunca teve a oportunidade de usar essas informações. A investigação sobre a Construtora Pedra Branca levou os agentes federais a descobrir uma rede internacional de lavagem de dinheiro que envolvia não apenas criminosos brasileiros, mas também cartéis mexicanos, máfia italiana e até mesmo grupos terroristas do Oriente Médio. Era uma operação de uma magnitude muito maior do que qualquer coisa que Dr. Marcos havia lidado anteriormente em sua carreira. Os responsáveis pela Construtora Pedra Branca eram pessoas extremamente poderosas e perigosas, com recursos e conexões que se estendiam muito além do crime organizado tradicional brasileiro. Quando descobriram que Dr. Marcos estava compilando evidências contra eles, sua reação foi swift e definitiva. Através de interceptações telefônicas e análise de registros financeiros, os investigadores conseguiram identificar pelo menos 3 pessoas que estavam diretamente envolvidas no planejamento do que aconteceu com Dr. Marcos. O primeiro era Dmitry Kowalski, um cidadão polonês naturalizado brasileiro que atuava como intermediário entre a Construtora Pedra Branca e organizações criminosas internacionais. O segundo era Sandra Beatriz da Silva, uma contadora formada pela USP que gerenciava os aspectos técnicos dos esquemas de lavagem. O terceiro, e talvez o mais perigoso, era um homem conhecido apenas pelo codinome O Professor, cuja identidade real permanecia um mistério. A descoberta do corpo de Dr. Marcos na Serra dos Ventos, mais de um ano após seu desaparecimento, finalmente permitiu que os investigadores começassem a juntar as peças do quebra-cabeças. A localização do corpo não era aleatória, a Serra dos Ventos era conhecida na região como um local onde organizações criminosas costumavam descartar seus problemas. Era um território isolado, de difícil acesso, onde corpos poderiam permanecer ocultos por anos sem serem descobertos. A análise forense do corpo revelou detalhes cruciais sobre as circunstâncias da morte de Dr. Marcos. Embora a decomposição avançada tornasse impossível determinar a causa exata da morte, os investigadores encontraram evidências de que ele havia sido executado com um tiro na nuca, um método típico de execuções do crime organizado. Mais significativo ainda, foram encontrados fragmentos de uma substância química rara que é comumente usada em processos industriais de construção civil, uma possível conexão com a Construtora Pedra Branca.
A descoberta mais chocante, no entanto, veio quando os investigadores analisaram o conteúdo do estômago de Dr. Marcos. Eles encontraram traços de uma droga sedativa extremamente potente, sugerindo que ele havia sido drogado antes de ser levado para o local da execução. Esta descoberta indicava um nível de planejamento e sofisticação que ia muito além dos métodos usuais do crime organizado regional. Com base nessas evidências, os investigadores conseguiram reconstruir os eventos prováveis da noite de 2 de março de 2022. Dr. Marcos havia recebido uma ligação telefônica de alguém em quem confiava, marcando um encontro urgente. Ele saiu de seu escritório e dirigiu até um local combinado, onde foi emboscado por seus assassinos. Eles o drogaram, levaram-no até a Serra dos Ventos e o executaram, abandonando o corpo num local onde acreditavam que nunca seria encontrado. O carro foi posteriormente levado até São João del Rei e abandonado no shopping center, numa tentativa de confundir a investigação e fazer parecer que Dr. Marcos havia fugido voluntariamente. Era um plano inteligente e bem executado, que poderia ter funcionado se não fosse pela descoberta acidental do corpo pelos turistas alemães. Em dezembro de 2023, quase 2 anos após o desaparecimento de Dr. Marcos, a Polícia Federal finalmente conseguiu prender Dmitry Kowalski em São Paulo. Durante seu interrogatório, ele confessou seu envolvimento no assassinato, mas alegou que havia sido apenas um intermediário, seguindo ordens de pessoas mais poderosas na hierarquia da organização. Segundo Dmitry, a decisão de eliminar Dr. Marcos foi tomada quando a organização descobriu que ele estava compilando evidências para entregar às autoridades. Ele sabia demais, disse Dmitry durante o interrogatório. E estava ficando nervoso com a pressão da investigação. Era apenas uma questão de tempo até ele fazer um acordo com a polícia e colocar todos nós na cadeia. Dmitry também revelou detalhes sobre como a execução foi planejada e executada. Segundo sua versão, Dr. Marcos foi atraído para uma armadilha através de uma ligação telefônica feita por Sandra Beatriz da Silva, que se fez passar por uma cliente em apuros que precisava de ajuda urgente. Dr. Marcos, sempre disposto a ajudar clientes em situações desesperadas, concordou em encontrar-se com ela numa estrada isolada nos arredores de Pedra Alta. Quando chegou ao local combinado, Dr. Marcos foi cercado por 3 homens armados comandados por o professor. Eles o forçaram a ingerir o sedativo e o levaram para a Serra dos Ventos, onde foi executado. Seu corpo foi enterrado superficialmente coberto com folhas e galhos, numa tentativa de disfarçar o local como um acidente ou morte natural. A confissão de Dmitry levou à prisão de Sandra Beatriz da Silva em janeiro de 2024. Durante seu interrogatório, ela confirmou muitos dos detalhes revelados por Dmitry, mas insistiu que nunca soube que Dr. Marcos seria assassinado. Segundo sua versão, ela acreditava que ele seria apenas intimidado ou forçado a deixar o país. Eu fiz a ligação telefônica como me mandaram, admitiu Sandra durante o interrogatório. Mas pensei que iam apenas conversar com ele, talvez ameaçá-lo para ficar quieto. Nunca imaginei que iam matá-lo. No entanto, a identidade e o paradeiro de o professor permaneciam um mistério. Tanto Dmitry quanto Sandra afirmavam não saber seu nome real ou onde ele poderia ser encontrado. Eles o conheciam apenas por seu codinome e se comunicavam com ele através de intermediários e mensagens criptografadas. A investigação sobre o professor revelou que ele era uma figura quase lendária no mundo do crime organizado brasileiro. Descrito como um homem de meia-idade, altamente educado e extremamente inteligente, ele supostamente havia estudado engenharia numa universidade europeia antes de se envolver com atividades criminosas. Seu apelido vinha de sua capacidade de planejar operações complexas com precisão quase acadêmica. O professor era conhecido por nunca deixar rastros e por eliminar qualquer pessoa que pudesse representar uma ameaça às operações que coordenava. Ao longo dos anos, ele havia sido associado a pelo menos uma dezena de desaparecimentos e assassinatos, mas nunca havia sido identificado ou capturado pelas autoridades. Em março de 2024, 2 anos após a morte de Dr. Marcos, a investigação recebeu uma pista inesperada quando um ex-presidiário chamado Carlos Eduardo Machado procurou a Polícia Federal alegando ter informações sobre o professor. Carlos havia cumprido uma pena de 8 anos por tráfico de drogas e alegava ter conhecido o professor durante sua época de criminoso ativo. Segundo Carlos, o professor era na verdade Dr. Alberto Henrique Silveira, um ex-professor de engenharia química da Universidade Federal de Minas Gerais que havia perdido seu emprego nos anos 1990 após ser acusado de desvio de verbas de pesquisa. Incapaz de encontrar outro emprego acadêmico devido ao escândalo, Dr. Alberto havia gradualmente se envolvido com atividades criminosas, usando seus conhecimentos técnicos para ajudar organizações criminosas em operações cada vez mais sofisticadas.
A informação fornecida por Carlos levou os investigadores a uma descoberta surpreendente. Dr. Alberto Henrique Silveira havia de fato sido professor na UFMG até 1994, quando foi demitido por suspeitas de envolvimento num esquema de corrupção. Depois disso, ele havia simplesmente desaparecido, e a universidade não tinha nenhum registro de seu paradeiro atual. Registros oficiais mostravam que Dr. Alberto havia nascido em 1962, o que o colocava com cerca de 60 anos no momento da morte de Dr. Marcos. Era solteiro, sem filhos conhecidos, e havia se formado em engenharia química pela própria UFMG em 1985, completando um mestrado e um doutorado antes de se tornar professor. A busca por Dr. Alberto Henrique Silveira se tornou uma prioridade máxima da investigação. Através de análises de registros financeiros, movimentações bancárias e até mesmo dados de telefonia celular, os investigadores conseguiram rastrear uma trilha tênue que sugeria que ele estava vivendo sob uma identidade falsa na região de Campinas, interior de São Paulo. Em julho de 2024, uma operação policial coordenada envolvendo mais de 50 agentes conseguiu localizar Dr. Alberto numa casa simples nos arredores de Campinas. Quando foi preso, ele estava vivendo sob o nome de José Carlos Mendes e trabalhava como consultor técnico para pequenas empresas químicas da região. A prisão de Dr. Alberto finalmente permitiu que os investigadores obtivessem um quadro completo do que havia acontecido com Dr. Marcos Henrique Vasconcelos. Durante um interrogatório que durou 3 dias, Dr. Alberto confessou ter ordenado e supervisionado a execução do advogado, mas insistiu que havia sido uma necessidade operacional e não um ato de vingança pessoal. Segundo Dr. Alberto, Dr. Marcos havia se tornado um problema inaceitável quando decidiu colaborar com as autoridades. Ele conhecia detalhes demais sobre nossas operações, explicou Dr. Alberto durante o interrogatório. E estava claramente preparando-se para fazer um acordo com a Polícia Federal. Não tínhamos escolha. Dr. Alberto também revelou que a construtora Pedra Branca era apenas uma das muitas empresas de fachada que ele usava para gerenciar operações de lavagem de dinheiro. Ao longo de 2 décadas, ele havia criado uma rede complexa de empresas fictícias, contas bancárias offshore e intermediários criminosos que permitiam limpar centenas de milhões de reais em dinheiro proveniente do tráfico de drogas, contrabando de armas e outras atividades ilegais. A confissão de Dr. Alberto levou ao desmantelamento de toda a rede de lavagem de dinheiro que ele havia construído. Dezenas de pessoas foram presas, milhões de reais em ativos foram congelados, e várias empresas de fachada foram fechadas. Foi uma das maiores operações contra a lavagem de dinheiro da história brasileira. Mas para a família e amigos de Dr. Marcos Henrique Vasconcelos, as prisões e confissões trouxeram pouco consolo. Dona Carmen, sua secretária fiel, nunca se recuperou totalmente do choque de descobrir que seu patrão havia sido brutalmente assassinado. Ela morreu de um infarto em outubro de 2024, aos 65 anos, levando consigo as memórias dos últimos dias de Dr. Marcos. A cidade de Pedra Alta também foi profundamente afetada pelo caso. A descoberta de que um de seus filhos mais prósperos havia se envolvido tão profundamente com o crime organizado e havia sido assassinado de forma tão brutal abalou a comunidade. Muitos moradores começaram a questionar se realmente conheciam as pessoas com quem viviam, e se a prosperidade súbita de alguns de seus vizinhos poderia esconder segredos igualmente sombrios. O escritório de Dr. Marcos na rua principal foi fechado logo após seu desaparecimento e nunca mais foi ocupado. Tornou-se um lembrete silencioso de como a ambição descontrolada e a proximidade com o mundo do crime podem levar à destruição, mesmo para aqueles que acreditam ser inteligentes demais para serem capturados. Em novembro de 2024, Dr. Alberto Henrique Silveira foi condenado a 42 anos de prisão por homicídio qualificado, formação de organização criminosa, lavagem de dinheiro e outros crimes relacionados. Dmitry Kowalski recebeu uma pena de 28 anos, enquanto Sandra Beatriz da Silva foi condenada a 15 anos como cúmplice do homicídio. Mas muitas questões sobre o caso nunca foram totalmente esclarecidas. O dinheiro que Dr. Marcos havia transferido para contas offshore nunca foi recuperado, e suspeita-se que ele possa ter escondido outros ativos que permanecem desconhecidos. Alguns investigadores acreditam que Dr. Marcos pode ter mantido arquivos secretos contendo informações comprometedoras sobre outros clientes, arquivos que nunca foram encontrados. Mais perturbadora ainda é a suspeita de que a rede de corrupção investigada na Operação Teia Negra pode ter sido muito maior do que inicialmente imaginado, e que a morte de Dr. Marcos pode ter sido apenas a ponta de um iceberg envolvendo dezenas de advogados, juízes, promotores e policiais em esquemas de favorecimento do crime organizado.
A história de Dr. Marcos Henrique Vasconcelos serve como um lembrete sombrio de como a linha entre justiça e crime pode se tornar perigosamente tênue quando a ambição e a ganância superam os princípios éticos. Ele começou sua carreira como um jovem idealista que acreditava que todo mundo merece uma defesa, mas gradualmente se transformou numa peça fundamental de uma máquina criminosa que ele próprio ajudou a construir. Seu fim trágico na Serra dos Ventos, encontrado mais de um ano depois de seu desaparecimento pelos turistas alemães que simplesmente queriam fazer uma caminhada matinal, encerra um dos casos mais complexos e perturbadores da história criminal brasileira recente. É uma história que continuará a ecoar em Pedra Alta por muitos anos, lembrando a todos de que às vezes o preço do sucesso pode ser muito mais alto do que qualquer um imagina. E enquanto a justiça seguiu seu curso com as condenações dos responsáveis pelo assassinato, a Serra dos Ventos permanece lá, silenciosa e imponente, guardiã de segredos que talvez nunca sejam completamente revelados, testemunha muda de uma tragédia que poderia ter sido evitada se um jovem advogado ambicioso tivesse escolhido um caminho diferente há tantos anos atrás.